Meus queridos alunos aí do primeiro ano médio do Centro Educacional Mundo Mágico, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, ah, muitos casos do Covid-19 estão aumentando e aí a gente fica apreensivo, né? Mas é preciso nesse momento ter calma, certo? E é preciso também nesse momento a gente continuar os cuidados. É importante que vocês, né, mantenham aí o distanciamento social. Higienize bem, muito bem as mãos de vocês, certo? E evitem estar em contato com coleguinha. Só tudo virtual, pessoal. Tudo como a gente está fazendo aqui, de forma virtual. Esse momento é importante que a gente permaneça nesse sistema. Vocês daí, nós professores de cá, mas o conhecimento sendo passado do mesmo jeito, certo? Não podemos parar o processo de ensino e aprendizado. Vocês, meus queridos, no primeiro ano médio, têm uma missão. No final do ano, nós vamos fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e precisamos fundamentar essas relações para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, que é entrar na universidade, ok? E para que a gente possa ter esses objetivos alcançados, precisamos continuar aqui com as aulas de geografia, né? Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui na questão da geopolítica da região norte do Brasil, certo? E nesse capítulo em especial, nós vamos falar de algo sério, muito sério, os conflitos pela terra na região norte do nosso país, certo? A região norte do nosso país, infelizmente, é palco de grandes e sérios conflitos armados, né? Que já vitimou dezenas de pessoas ao longo desses anos, por conta do confronto entre madeireiros, índios, ah, agricultores sem terra, ambientalistas. Então, é uma briga, alguns querendo proteger a floresta, outros querendo explorar economicamente, inclusive de forma desordenada. E essa briga, essa junção entre os índios ambientalistas, aqueles que buscam defender ou explorar de forma sustentável a floresta, é, preservando as espécies, e do outro lado, os grandes agricultores, os grandes fazendeiros, as madeireiras querendo explorar, querendo desmatar, querendo de fato destruir. Ainda tem, inclusive, também a turma da exploração mineral, que vai lá também e promove o desmatamento, as queimadas, para deixar o solo limpo, desnudo, e aí começa a escavar, a, a escavar em busca lá dos minerais, né? No caso do ouro, por exemplo, na região norte do nosso país. Então, é uma área de conflitos extremos, certo? Que nós vamos analisar. Pessoal, conflitos armados pela terra. Pessoal, nós temos aí alguns capatazes de fazendeiros, certo? E do outro lado, agricultores, né? Agricultores sem terra. Aí uma tentativa, na verdade, de ocupação de uma área, certo? Esses agricultores, eles estão reivindicando o direito à terra. Pessoal, o direito à terra é um direito que está na Constituição brasileira, certo? Porém, infelizmente, nem todo brasileiro tem direito à terra. As terras hoje estão, e desde o período colonial, né, pessoal, desde lá da divisão das capitanias hereditárias, que vocês lembram aí do contexto de história, que as terras elas vão ser concentradas na mão de poucos, né? Então, poucos possuem muitas terras e muitos não possuem nada. No contexto da região amazônica, é tão grande
o espaço territorial, e aí você vê 2, 3, 4, 5 grandes fazendeiros ali, detentores da grande maior parte do território ali. E aí a grande população não tem acesso à terra, e isso gera uma revolta. Toda revolta gera um conflito. E, infelizmente, vocês estão vendo aí, os capatazes estão armados, né, com revólveres, espingardas, e os trabalhadores estão também armados, com facão, né? Faca, facão. Já sabem quem vai levar a pior nisso aí, né? Um facão não vai com um revólver, certo? E, infelizmente, nesse tipo de confronto, dezenas de pessoas elas são assassinadas anualmente na região norte por conta dessas considerações aí, desses conflitos aí gerados pelo o domínio da terra, domínio que infelizmente está na mão dos grandes agricultores, certo? Nós trouxemos aqui para vocês alguns dados do conflito para que vocês entendam a gravidade da situação, certo? Então, mais de 4% do território brasileiro, cerca de 37 milhões de hectares, teve conflitos de terra no ano passado, conforme o relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre conflitos no campo em 2017. A região norte concentrou 85% das áreas em conflito em 2017, ou 31 milhões de hectares. Ou seja, pessoal, veja, 85% das áreas de conflito sobre terra foram organizados aonde? Na região norte do nosso país. Veja, é uma área de guerra, é uma área de conflitos, certo? Cada um com os seus interesses, sobretudo prevalecendo ali o interesse majoritário dos grandes latifundiários, né, que pretendem utilizar a terra para uma exploração capitalista, seja ela na criação do gado, seja ela no cultivo da soja, do trigo, né? Seja ela também a exploração das madeireiras, pessoal. Nós temos aí um conflito com as madeireiras ilegais, inclusive, né? E aí, de certa forma, entram em conflito com os índios, porque a região norte também é a região que mais concentra os índios hoje no Brasil, as tribos indígenas no Brasil, e aí o índio tem o direito sobre a terra também, porém, ocorre essa questão aí de quem tem o maior poder, né? O maior poder, no caso, o poder econômico, e aí o grande fazendeiro, o madeireiro, contrata jagunços e aí coloca na linha de frente para ocorrer esses conflitos aí, certo? Ainda os dados sobre o conflito, né? E aí, infelizmente, levando morte. Desde 1985, pessoal, 60 pessoas são mortas no campo, em média, por ano naquela região, certo? 44% dos casos de assassinato no campo acontece na região norte. 44%. Ah, teve um conflito no campo aqui no Nordeste, teve um conflito no campo lá no Sudeste, teve um conflito no campo lá na região Sul, mas a região Norte, ela sozinha concentra 44% desse tipo de conflitos, certo? Menos de 10% dos casos de assassinato no campo foram julgados. Pessoal, e aí vem a grande sacada aí da impunidade do nosso país, das leis brasileiras. Veja, é um conflito que ocorre, parece até que é uma terra sem lei, e esse tipo de sistema ainda, por mais que aponte os culpados, eles são indiciados e muitos desses processos eles são engavetados, né? E aí entra, sim, processo de corrupção. Existe casos de que autoridades foram compradas
para poder esquecer, engavetar um determinado processo sobre um determinado empresário, um fazendeiro, um empresário do ramo das madeireiras, né, que mandou matar, que mandou... Isso acontece sempre nessa região aí. Então, menos de 10% dos assassinatos a gente encontra um culpado lá para poder culpabilizar pelo ato, né? Então, 10% você vê que a impunidade é uma marca registrada desse tipo de crime e ação lá na região norte do nosso país, infelizmente. O estado do Pará lidera o ranking de mortes, com 645 vítimas. Pessoal, o Pará é um estado, extensão territorial gigante, e concentra a maior parte desses conflitos aí por terra, seja por terras indígenas, seja por questões ambientais, os ambientalistas defendendo, seja pela exploração da madeira ou a atividade da agropecuária, todos esses interesses que não são comuns, incomuns, né? Um defende uma bandeira e outro defende outra totalmente diferente, e aí geram esses conflitos e essa quantidade aí significativa de óbitos, né? Infelizmente. Pessoal, eu trouxe esse dado para vocês porque foi um marco na história, né, desses conflitos pela terra no Brasil, que infelizmente, né, envergonha a, a história do Brasil, a luta pela terra. Nesse sentido, ficou marcado como massacre do Eldorado dos Carajás, certo? No Pará. No município de Eldorado dos Carajás, no Pará, houve uma manifestação entre agricultores sem terra e a polícia, né? As Forças Armadas do Estado do Pará. As Forças Armadas do Estado do Pará estavam com uma ordem judicial de reintegração de posse de uma determinada área que tinha sido ocupada por esses agricultores, em busca do direito constitucional da terra. Porém, apresentando um total despreparo, a polícia, os agentes militares do Pará enfrentaram os trabalhadores rurais sem terra, que também estavam armados com facão, mas, repito, a força entre uma arma e outra é totalmente desproporcional, acabaram, pessoal, disparando com armas, né, com letal. Não era bala de borracha, certo? Foi bala de verdade mesmo. E aí acabou, né? Acabou que vitimar 19 agricultores foram mortos a sangue frio no campo. Então, nesse dia, inclusive, as pessoas relatavam que, em vez de chover e a terra receber água, choveu sangue, porque uma grande parte ali onde os agricultores ficaram estendidos, os corpos, ficou tudo a terra encharcada de sangue. Então, o massacre do Eldorado dos Carajás, o assassinato de 19 sem terra, que ocorreu em 17 de abril de 1996, no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, Brasil, decorrente da ação da polícia do estado do Pará. Ou seja, pessoal, de lá para cá, as forças armadas do Brasil, a maioria, né? Ainda acontece esse tipo de ação, mas grande parte já mudou o seu protocolo de ação, inclusive com munição não letal. Nesse período aí, em 96, não existiam esses protocolos. E aí, eles atiraram mesmo para matar, né? Atiraram com arma letal, com munição letal, com bala de verdade, não era bala de borracha, e acabou vitimando aí 19 agricultores sem terras. E esse fato manchou a história da luta pela terra no nosso país e ficou reconhecido como
o massacre do Eldorado dos Carajás. Ok? Conflito em terras indígenas é um conflito que, pessoal, eu acredito que desde o descobrimento do Brasil, quando o Cabral chegou aqui, né, e começou a explorar o litoral brasileiro, se deparou com os índios. Eles já estavam aqui. E o que é que o branco fez? Começou a expulsar o índio, começou a escravizar, na verdade, inicialmente o índio, e começou a é, adquirir para si as suas terras, né? O índio tinha as suas terras, o Brasil era desse povo indígena, né? E aí o homem branco já começou a expulsar o índio da terra e conquistar essa terra do índio. Veja, desde o período colonial, hoje, né, o órgão responsável por cuidar dos interesses do índio é a FUNAI. A FUNAI é um órgão federal, certo? Responsável por verificar as questões indígenas no nosso país. Então, existe demarcação de terra, né? Uma área essa determinada área é uma área indígena. Então, o homem não pode ir lá, não pode desmatar, não pode plantar, não pode queimar, não pode retirar madeira. É uma área indígena, é uma área protegida. Tem que ficar ali. Porém, repito, né, os grandes empresários, madeireiros, agricultores, né, fazendeiros, acabam, de certa forma, tentando burlar essas leis por muitas vezes falta de fiscalização, que a área é imensa, e aí acaba ocorrendo aí esses conflitos com os indígenas. E eu trouxe para vocês aí um comparativo para que vocês entendam a grande diferença aí da ação de cada um deles. As armas, né? As ferramentas de demarcação de terras do índio, do governo e dos ruralistas, né? Dos grandes empresários agricultores, dos grandes proprietários de terra que julgam ser deles, né? Eles querem tomar, na verdade, a força, né? Usando a força que tem para dizer que aquela terra é deles, né? Veja, o índio tem um arco e flecha, que isso ele tem lá desde o descobrimento do Brasil, não mudou. O governo tem a caneta para dizer se é ou se não é, se é legal, se é ilegal. E muitas das vezes, o governo que tem essa caneta pertence a uma bancada ruralista. Nós temos vários deputados, políticos importantes e influentes no Congresso, que são dessa bancada ruralista. Então, vocês acham que eles vão dar uma canetada a favor de quem? Do índio ou do empresário? Né? Uma reflexão aí. E o ruralista está aí, apontando aí a sua caneta, né? Uma arma. E é dessa forma que ele impõe a força e acaba adquirindo as terras ali, inclusive terras indígenas, que deveriam ser protegidas por lei e que muitas vezes ainda são maculadas aí pelo interesse do capitalismo do grande ruralista, certo? Ainda nos conflitos indígenas, nas terras indígenas, demarcação de terras indígenas, como eu falei para vocês, né? A FUNAI, que é responsável por todas as políticas públicas referentes ao índio, de proteção ao índio, de assistência ao índio, é que faz essas demarcações e determina, né, as áreas nas quais pertencem aquelas tribos indígenas e que não deveriam ser, de forma nenhuma, utilizadas de forma economicamente para a exploração da madeira, para a exploração da atividade agrícola, da atividade pecuária, de forma nenhuma, certo? Pessoal, essa imagem aí dos índios, eles estão aí no Congresso, certo? Estão no Congresso aí nacional. E eles fizeram uma marcha, né? Pintados, né? Eles são pintados de guerra. Eles fizeram uma marcha aí no Congresso. E essa imagem aí do índio com a Constituição Nacional. Veja,
o índio está com a Constituição na mão. É marcante, porque veja, o índio ele está utilizando uma ferramenta criada pelo homem branco, criada pelos gestores, pelos políticos, para exigir, na verdade, o respeito, exigir que, na verdade, seja cumprida essa instituição. Pessoal, a Constituição brasileira é a carta magna, é o documento mais importante que nós temos aqui no nosso país. É esse documento que determina todos os códigos, todas as leis, as ações, a organização da geopolítica do nosso país está dentro aí da Constituição, entendeu? Então, a Constituição brasileira é extremamente importante, né, para poder gerenciar, dar uma dinâmica e fazer valer e respeitar essa geopolítica dentro do nosso território. Então, está aí o índio reivindicando essa, essa lei, né, que determina que as áreas indígenas sejam realmente para o índio. Uma abelha passou aqui agora, pessoal. Perigoso. Abelha é coisa feroz. Certo, pessoal? Então, a, essa imagem traduz muito o sentimento do índio, né? Que além do sentimento de perder suas terras, ele está indo para o Congresso, né, com a Constituição Federal na mão, para a, exigir, na verdade, que essas leis sejam cumpridas. Certo? Conflitos em terras indígenas. Olha, justamente nessa região que se verifica atualmente a maior ocorrência de conflitos fundiários. Pessoal, fundiário está relacionado à terra, ok? E disputas pela terra, impondo ao Estado brasileiro o desafio de promover a demarcações das terras indígenas. É um desafio. A FUNAI chega lá e diz, ó, isso aqui é terra indígena, mas isso, quando ele determinar isso, ali já tem um agricultor. Ali já tem, por exemplo, um deputado da bancada ruralista. Aí o deputado, epa, aqui não. Eu vou recorrer. E vocês sabem que no Brasil recorrer gera anos e anos, você vai recorrendo e acaba de muitas das vezes passando muito tempo e isso prescrevendo e não dando em nada, né? Vira o que nós já somos acostumados a ouvir no Brasil, a famosa pizza, né? Então, é um problema demarcar essas terras dos índios aí, nas quais eles têm direito, porém, os interesses aí dos mais fortes economicamente acabam imperando, sem desconsiderar as especificidades do processo de colonização, ocupação e titulação nessas regiões. Então, eles, né, sofrem desde o período colonial, com a ocupação ali do homem branco, e ainda hoje lutam para que seus direitos sejam assegurados. Isso, pessoal, gera, obviamente, conflitos, lutas por direito, desde secularmente, isso gera conflitos, né? Tá aí a história para demonstrar todos os conflitos, todas as revoltas, todos os levantes que nós tivemos aí, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, a por conta de interesses contrários sobre uma situação e que gerou, obviamente, conflitos, ok? Tá aí, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, né? Gerou conflito de âmbito mundial por conta de divergências, né? Entre grandes potências ali, ok? E aí, um mapa, amplitude, para vocês terem uma dimensão dessa amplitude da região amazônica, né? Em vermelho, é toda essa área aí que possui a questão desses conflitos armados. O interesse é sobre toda essa área em vermelho aí, da região amazônica, né?
toda essa grande extensão territorial, ela vive realmente assim no vermelho, em pontos de conflitos a todo momento, por conta do direito do uso da terra. Né? Quem tem direito? É o índio? É o ruralista? É o agricultor? É o MST, o Movimento Sem Terra? Entendeu? É o madeireiro? Ele tem direito de explorar? É o produtor de soja? Então, nesse jogo aí, infelizmente, vão ganhando aqueles que possuem um poder econômico maior, né? Que aí vai contratar um equipamento maior de proteção das suas terras, ou que julgam ser suas, né? No Brasil, a Amazônia representa 61% do território nacional. A maior parte do Brasil é a região amazônica. 98% das terras indígenas, ou seja, pessoal, a região norte é a região que mais concentra os povos indígenas no nosso Brasil. Professor, mas tem índio aqui em Sergipe, tem índio em Alagoas, tem índio no Nordeste inteiro, tem, pessoal, tem, mas a maior parte das tribos indígenas estão concentradas na onde? Na região norte do nosso país, certo? 77% das unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? Pessoal, é uma unidade que preserva aí as espécies, a vida, a fauna e a flora. Unidade de conservação natural, certo? Então, quando você permite que desmate, que queime, que agrida o meio ambiente, você está gerando também outros conflitos. E agora já vai ser conflito não com o indígena, já vai ser conflito com os ambientalistas, né? Já vai ter uma situação aí também extremamente importante, que nós vamos já falar aqui o que foi que aconteceu dentro desse conflito aí ambientalista, certo? E abriga 170 povos indígenas, né? Diferentes tribos indígenas. 357 comunidades remanescentes de quilombolas. Pessoal, comunidades quilombolas são pessoas que são herdeiros ali da situação ainda do período da escravidão no Brasil, né? São descendentes de negros, né? Comunidades quilombolas são também protegidas por lei, estão aparadas na Constituição Federal, e essas terras também devem ser respeitadas dos quilombolas, certo? E muitas das vezes não são. Milhares de comunidades de seringueiros, ribeirinhos, assentados da reforma agrária e entre outros. Veja, os seringueiros, aquele pessoal que trabalha, precisa da floresta para sobreviver, porque eles retiram o látex. Látex é uma borracha, né, um líquidozinho branco que ele retira da árvore, da seringueira, risca a seringueira e ela vai minando, né, aquele líquidozinho branco, e ele coloca um baldezinho embaixo, vai aparando, e aquilo depois ele vai vender e aquilo vai se transformar em borracha. Foi um ciclo da borracha no Brasil. Teve uma época aí que teve o ciclo da borracha, foi muito próspero no Brasil, né? Onde o Brasil produzia borracha, toda ela para a exportação para os Estados Unidos, certo? Foi aí esse ciclo, o ciclo da borracha na seringueira, uma espécie ali característica da floresta amazônica. Então, deve ser preservada, protegida, porque é o sustento daquela população local. Os ribeirinhos, as pessoas que vivem ali nas margens do rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes, né? E além dos assentários da reforma agrária. A reforma agrária é quando ocorre a redistribuição das terras ali, né, pelo governo, para pessoas plantarem e desenvolver a atividade da agricultura de subsistência, a agricultura familiar, a agricultura da roça. Não são grandes proprietários que vão lá plantar soja, o trigo, o algodão, não. São pequenos proprietários que vão apenas plantar para poder tirar de lá da terra o seu sustento. E isso, a Constituição Federal, ela dá esse direito de você plantar, colher
e dessa terra, do seu trabalho, retirar o sustento seu e de sua família, certo? E muitas das vezes não são atendidos. Conflitos ambientais, pessoal, olha, também são conflitos seríssimos lá na região amazônica, porque nós temos ali um processo agressivo, um processo evolutivo de desmatamento da floresta amazônica, de queimadas da floresta amazônica, como vocês estão vendo aí na imagem, certo? Aí pode ter sido uma ação de um grande ruralista, de um grande agricultor, mas pode ter sido também a ação de um madeireiro para chegar nas espécies mais valiosas que eles pretendem, né? As máquinas precisam chegar até lá, né? E pode ser também derivado aí da exploração do subsolo no sentido de procurar metais preciosos, como o ouro, por exemplo, né? E aí ainda há também a prospecção do petróleo, pessoal, nessa região tão sensível, mas que o homem leva em consideração principalmente a questão do lucro, da função principal do capitalismo, de que forma ele vai lucrar ali naquela região economicamente, certo? Então, os conflitos ambientais, eles são também muito sérios. E aí, esse foi o caso, né, que se tornou um caso internacional, né? Chico Mendes, ele era um ativista, um sindicalista brasileiro, um ambientalista brasileiro, certo? Que defendia ali no Acre a, a preservação das espécies florestais ali naquela parte da região amazônica e na Amazônia como um todo, como elemento de subsistência daquela população. Aí está um sindicato dos trabalhadores rurais no qual ele trabalhava, certo? E aí, por ser um ativista, ele contrariava o interesse dos grandes agricultores. Ele contrariava o interesse das madeireiras, dos grandes proprietários de madeireira. Então, ele, como tantos outros até hoje, focados para morrer, né? E aí, infelizmente, em 1988, chegaram aí assassinos, né? Posso chamar assim, são capangas, né? E, encapuzados. E aí, à noite, bateram na porta dele. E ele era um cara simples, como vocês estão vendo aí na imagem, né? E aí acabaram, quando ele abriu a porta, atiraram nele, matando ele ali no local. Morreu ali na hora. Chico Mendes, ele tinha tanto prestígio político no Brasil e no mundo, né, que era um dos maiores ativistas ambientalistas do mundo. E o mundo inteiro noticiou a morte de Chico Mendes com um profundo lamentar, né, e marcou aí mais uma marca negativa na luta pela terra do nosso país, foi a morte desse grande homem que foi Chico Mendes, né? A partir daí, as autoridades brasileiras tiveram que intervir com mais força na proteção dessas pessoas, mas infelizmente até hoje ocorre esse tipo de ação. Seria uma pedra no meio do caminho ali de quem tem o poder maior. Então, simplesmente eles, de forma covarde, não vão lá e negociar e nem fazer nada. Eles vão lá, simplesmente contrata alguém e manda esse alguém retirar a pedra no meio do caminho, certo? Então foi isso que aconteceu também com Chico Mendes, isso ficou marcado de forma negativa na história, né, da luta pela defesa do meio ambiente no nosso país, infelizmente. Chico Mendes, Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um seringueiro, sindicalista, ativista, político e ambientalista brasileiro,
Você vê que o cara era atuante, ele era bastante atuante. Lutou a favor dos seringueiros da bacia amazônica, cuja subsistência, ou seja, o seu sustento, dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas, ou seja, dependia das seringueiras. E aí, veja, os agricultores queriam desmatar, e não podia, porque ia deixar aí o seringueiro sem o seu sustento, certo? Os donos das madeireiras queriam desmatar, e eles precisavam da árvore viva para poder estar retirando ali o látex, que era o produto da seringueira, ok? Por esse motivo ele foi morto. Órgãos ambientais, né? Nós temos aí o ICMBio, que inclusive, pessoal, é em menção a Chico Mendes, né? Quem não sabe, ICMBio significa Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, certo? É um instituto que é ligado ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. São órgãos. Então, depois, tamanha importância que Chico Mendes possuía, depois da morte dele, né, o governo criou o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ICMBio, atua em todo o território brasileiro, certo? Juntamente com o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, são os responsáveis pelas políticas públicas de desenvolvimento e proteção às terras e à biodiversidade que existe nelas, seja na fauna, seja na flora, ok? Eles são responsáveis por criar, por exemplo, as unidades de conservação, as APPs, áreas de preservação permanentes, certo? E aí, de certa forma, preservando algumas áreas aí antes que tudo entre em extinção, né? E aí é uma tarefa dura também, porque esses órgãos não tem muitos agentes e a extensão territorial do Brasil é muito grande. Nós somos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? E durante todo esse território nós temos unidades de conservação no Brasil, certo? E aí ah, é difícil você cobrir tanta extensão territorial com poucos agentes. Isso é um problema que nosso país possui, né? A falta de fiscalização. Por isso que ainda ocorre aí crimes ambientais, que você diz, rapaz, ali entrou no meio, no mangue ali, por exemplo, a construção ali, entrou no mangue, exabe, cadê o IBAMA que não viu isso, cadê? Acaba até fazendo vista grossa em certos casos, pessoal, por conta aí dessa falta de fiscalização, de apoio também para fiscalizar, enfim, a precariedade realmente dos órgãos brasileiros nesse sentido mesmo. E aí, pessoal, finalizo com vocês com essa imagem, né, onde nós temos aí, por exemplo,